Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Vamos juntos? Divino Espírito Santo, descei sobre nós, permanecei para sempre. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Podem assentar-se. Que alegria imensa estar neste segundo momento desta noite festiva, a vigília de Pentecostes, que nos convida a sentir a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Espírito de amor, Espírito santificador. E é oportuno, neste tempo que a gente está vivenciando, unidos, toda a igreja que se une junto com o povo gaúcho, com as famílias necessitadas, com aqueles que sofrem, os irmãos acamados, unidos em oração, clamando o Espírito Santo de Deus. Mas para pedir, para o nosso irmão, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Por isso, neste momento, nós vamos silenciar o nosso coração, fechar os nossos olhos e acolher esta presença dócil do Espírito Santo, para que produza os seus 12 frutos, dos 7 dons que Ele derrama em nossa vida. E neste momento de interiorização, nós vamos fazer uma técnica que é de inspiração e expiração. Você vai inspirar bem fundo e sentir as coisas boas que Deus lhe oferece, principalmente nesta noite. Sentir a presença de Deus, na graça, na gratuidade do dom da vida que Deus te dá. Inspire novamente e agora expire. Jogue para fora toda tristeza, toda mágoa, todo ressentimento. Às vezes a gente vai acumulando, causando uma dor no peito, no coração. Então é o momento também da gente lançar para fora tudo aquilo que atrapalha, que impede a gente estar na graça de Deus. Novamente inspire, encha do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa habitar em teu coração. Expire, expulse tudo aquilo que é de mal, o espírito maligno, que às vezes nos faz cair no pecado, nos afasta deste amor de Deus. E assim, pode abrir os teus olhos, sinta agora a alegria do Senhor. Dê um sorriso para o seu irmão do lado. Diga a ele, é bom você estar aqui nesta noite. Que alegria que vejo em teu olhar, em teu sorriso. Você é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Diga ao seu irmão. E esta presença do Espírito Santo de amor, que nos convida no derramamento, a estarmos cheios da graça de Deus. Amadurecendo a nossa fé, Deus providencia. Por isso, irmãos e irmãs, muitos são os textos sagrados que revelam esta presença de Deus, Espírito de amor, da presença de Deus em toda a história da salvação. Lá no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, até o Novo Testamento, Deus é presença. A unidade na Trindade. Mas atenhamos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo Paráclito, nosso defensor, que nos convida a nos santificarmos. E assim entender a sua ação. Tomemos a palavra de Deus, vocês trouxeram a Bíblia, Você de casa também que nos acompanha. Lá em Gênesis, primeiro livro, bem no inicinho,
Foi-me pedido, para a gente meditar e refletir sobre o sacrifício de Isaque, de Abraão, nosso pai na fé, para com seu filho. Gênesis capítulo 22, vamos lá? Repito, Gênesis capítulo 22. Iniciemos. Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Juntos, eis-me aqui. Deus disse: toma teu filho, teu único que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá. E lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque. Tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os 2 juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha. Retomou ele: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os 2 juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo de Yahvé o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Juntos, eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste teu filho, teu único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar, Abraão deu o nome de Yahvé proverá, de sorte que se diz hoje sobre a montanha: Yahvé proverá. Palavra do Senhor. Eis-me aqui. Frase marcante que o nosso pai na fé, o patriarca Abraão, nos mostra e revela no texto sagrado que bem ouvimos. Sentir-se na presença do Senhor. E quando o padre pede, para vocês repetirem com firmeza: eis-me aqui, traz todo o sentido desta preparação da grande festa de Pentecostes. Toda a nossa caminhada neste tempo pascal. Eis-me aqui. Pela fé que professamos, a alegria que sentimos, estar na presença do Senhor. Mas, e é importante, que o texto vem nos dizer, para que não percamos a nossa fé,
em Deus. Às vezes a gente não entende os sinais, né, os testes da nossa fé, mas é preciso acolher. O Espírito Santo sopra onde quer, e às vezes nós não entendemos. É preciso confiar. Assim, queridos filhos e filhas, você que nos acompanha, reconheça a presença do Senhor, o sentido maior da nossa fé. Quando, estamos na Santa Missa, nos alimentamos do seu corpo e sangue. Quando ouvimos a palavra de Deus, momentos que marcam para que reconheçamos realmente este Deus que provém, que caminha conosco. É preciso então confiar. Às vezes podemos nos perguntar, mas Padre, nesta passagem não tem a presença do Espírito Santo. Não fala do sopro e nem da ação. Lembremos-nos que o Espírito Santo age tal qual, na presença trinitária. E assim, quando nós vemos, por exemplo, Santo Agostinho, de Deus que muito ama, do Filho amado, a ação amorosa. Deus que confia em Abraão e testa-o, pois, pela sua missão, descendência numerosa. Mas aqui vemos então esta ação, não de forma direta, mas indiretamente do Espírito Santo, que impulsiona também a cada um de nós a confiar. Assim, lá no primeiro momento, vemos que Abraão não questiona. Ele deve ter sentido uma tristeza ao pedido de Deus, sacrificar o seu único filho. Mas não murmura, não reclama, pois ele sabe que Deus é bom. Deus o ama, e se Deus é bom, não permitirá que o mal aconteça. A ação de Deus é a nosso favor. E aí, importante a gente entender, no sacrifício de Isaque, Deus prova Abraão. E este teste que feito a ele, reconhece a confiança, a obediência e a providência divina. Quem confia em Deus, não há brechas e nem espaço para o medo. Quando você tem que passar, por uma cirurgia, por um momento difícil, se você está passando por problemas em casa, coloque Deus à frente. Onde Deus está, o mal não prevalece. Mas é preciso obedecer. Eu quero receber a cura, eu quero a resolução deste problema, mas eu tenho que fazer da minha parte. Quais são os meios para que eu de fato resolva tal problema? Quais são os mecanismos para que eu também consiga resolver determinada situação? Como posso chegar à obtenção da cura? Faça o que é possível
e Deus realiza o impossível. Então, Abraão não questionou. O que ele disse? Eis-me aqui. E assim, então, ele começa a peregrinar. Imaginemos a cena. Entrega o feixe para Isaque, o seu filho, e vão até o lugar do holocausto, do sacrifício. Às vezes, nós precisamos caminhar até sem querer. Há momentos em que sentimos-nos sós, tristes, abandonados, esquecidos. Mas a misericórdia de Deus, ela acontece. O seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, comunica a nós. Estar em comunhão com Deus é realmente perceber que a mão do Senhor, ela vem ao nosso encontro. Deus usa de misericórdia. E assim Abraão fez tudo como Deus, o Senhor, pediu. Ele abriu mão do seu filho único. Confia a sua vida de uma maneira incondicional ao Deus que o chamou. E assim, a esta frase entendemos então que Abraão estava cheio do Espírito de Deus. Cada um de nós é a imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós é amado pelo Senhor. Então, nós, na nossa liberdade, na nossa essência, somos feitos para o bem. E isso é importante a gente saber. E poderíamos perguntar: ai, padre, mas por que fazemos o mal? Por que praticamos coisas ruins? Por que o homem age contra a vontade de Deus? Se nós somos a sua imagem e semelhança, se nós, na nossa essência, deveríamos ser pessoas boas, tornamos em nossas ações para o mal quando somos contaminados pelo demônio, pelo espírito maligno. Quando, o vírus do pecado domina o nosso corpo. Quando nos afastamos de Deus, quando não clamamos mais o Espírito Santificador, mas clamamos o espírito do mal. Quando nós assim agimos, não só privamos desta graça que Deus nos oferece, não só esquecemos, que fomos feitos à sua imagem e semelhança, mas perdemos todo o sentido da caminhada. E aí queremos fazer, lembre lá a Torre de Babel, querer estar ou ser mais que Deus. E aí abrimos brecha para o mal reinar. Meus irmãos e irmãs, quando assim o fazemos, não conseguimos mais entender os sinais do Senhor. E aí vamos enfraquecendo na fé, perdendo a nossa esperança no Deus de amor. E aí nós caímos no laxismo. Todos fazem assim porque eu vou ser diferente. As coisas estão difíceis, já é o fim dos tempos.
privamos a graça de Deus, não nos esforçamos e não confiamos mais. E aí nós buscamos outros subterfúgios, outras ações para comunicar, para preencher este vazio. Quer um exemplo claro? Pela dificuldade atual, de um bom convívio, um diálogo, hoje nós temos a inteligência artificial, a Alexa, que substitui já esta conversa, esta proximidade com o outro. Não me preocupo mais com aqueles que estão à minha volta. Preocupo muito com aqueles que estão distantes, no mundo virtual, nas redes sociais. Não me preocupo mais com o meu irmão que sofre, que precisa da minha ajuda. Mas eu caio no egocentrismo, no egoísmo. Só que, aí é onde a gente entende toda esta ação de Deus, que mostra-nos deste sentido maior, de que mesmo pelos nossos pecados, mesmo pelas situações em que nós vivenciamos, frente aos desafios existentes, vemos o sinal do Espírito Santo de Deus agindo. Quer um exemplo claro? Quantos gestos de solidariedade e de unidade para com o povo gaúcho? De todas as partes, todos os cantos do Brasil. Lá em Minas, vocês lembram da questão de Brumadinho, das barragens? Quando, também souberam, fizeram para ajudar. E não somente, a gente pode olhar pela questão material, mas e as correntes de orações? Aqui a obra evangelizar, os gestos de caridade, de oração, que temos feito para que também possamos ajudar o irmão que sofre. Por isso, a palavra também é viva e eficaz. Não é Deus que nos abandona, é nós que muitas das vezes esquecemos e abandonamos a Deus. Nós é que deixamos Deus de lado. E aí vem a pergunta: padre, como fazer então para voltar a obter novamente esta graça de Deus? Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, coloquemos em prática os ensinamentos do Senhor. Se somos realmente pessoas boas, temos uma necessidade de fazer o bem. Porque o bem, quando nós ajudamos o outro, não é o outro que recebe, mas muito mais nós. A alegria muito maior é a nossa, pois nos enchemos desta presença de Deus. Temos também o olhar de misericórdia. Agimos, para que o mal não prevaleça. E aí, irmãos e irmãs, é o convite, neste segundo momento. O derramamento do Espírito de Deus se dá quando nós purificamos o nosso coração, limpamos, tiramos todo o mal, e cheios do Espírito Santo de Deus, nos esforçamos para realmente Deus possa ser e usar de nós
como este canal da graça para o irmão e irmã. Ali Abraão entendeu o que Deus lhe pediu. Ele fez a sua parte, ele confiou no Senhor, ele caminhou mesmo sem entender, mesmo entristecido, mas no momento da ação, Deus agiu e mostrou para ele que realmente não era preciso, pois ali ele demonstrou a sua confiança plena em Deus. Não vemos a ação de Deus, mas sabemos que Deus age. Tal qual quando nós apertamos, o controle e o portão se abre, a gente não sabe o que acontece. As ondas eletromagnéticas, ao acionar, o botão, faz com que o portão se abra. Assim também o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não sabemos como Deus age, mas quando nós fazemos o pouco com Deus se torna muito. Assim, para finalizar esta breve reflexão, novamente feche os teus olhos. E assim reconheça esta presença do Senhor. Peça a Ele para que o teu espírito preencha todo o teu ser. Que o Espírito Santo de Deus, o Divino Espírito Santo, possa derramar a graça que precisa e necessita em tua vida, em tua família. Que você seja sinal de unidade, não de divisão. Que Ele venha lhe defender e proteger de todos os males. Que o Espírito Santo Santificador te ajude a estar mais firme contra as tentações do mal, fugindo das ocasiões de pecado. Que a presença do Espírito Santo de Deus lhe transforme para ser melhor, para que você consiga realmente, na potencialidade, colocar os dons, carismas, os teus talentos a serviço. Que o Espírito Santo comunique e que os frutos do Espírito possa realmente estar em tua caminhada. Não desanime, pois o Senhor quer e espera de ti. Não tenhas medo, coloque-se na presença do Senhor e diga novamente: eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade em mim. Ilumina a minha vida. Preencha o meu ser. Liberte-me dos males. Seja meu refúgio, proteção e abrigo. Ó Espírito Santo, Deus de amor. Amém. Vem, Espírito Santo, com teu poder.